paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Joel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora, Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então, vamos começar a estudar o livro propriamente dito, uma vez que no vídeo passado nós fizemos aquele estudo da introdução, da contextualização, do que era o livro, o autor, etc. O livro está dividido em 3 partes. Uma parte pequena, que é a introdução, com algumas explicações, a identificação do profeta, e depois ele já parte imediatamente do capítulo 1, capítulo 2, ele já parte para falar sobre os gafanhotos, o significado disso, a tradução disso em termos espirituais e a comparação desses gafanhotos com um grande e terrível dia, que é o dia do Senhor. E aí, no final, a partir do verso 18 do capítulo 2 até o final, nós vamos ver a parte de restauração, a parte de vitória, o dia depois do dia, né? O dia depois do dia do Senhor. Então, vamos lá. Na introdução, nós vamos ver que quem escreve o livro é Joel. Joel significa Yahvé é Deus. El, a gente já tinha visto isso, El eu posso traduzir como Deus. E aqui, Joel, Yahvé é Deus. Não se sabe a data, nós já discutimos isso no vídeo passado, não se sabe a data de nascimento dele, quantos anos ele tinha, de onde ele vinha, quando ele escreveu, enfim, nós não sabemos quase nada de Joel. Nós sabemos que o seu pai se chama Petuel, ou se chamava Petuel ou Fatuel. A tradução de Petuel ou Fatuel quer dizer visão de Deus. Imagina-se que ele vivia em Jerusalém, vivia especificamente, né, na Judéia, em Judá, ou em Jerusalém, provavelmente. E que ele tinha um conhecimento bastante grande do templo. A segunda parte, como nós vimos, fala sobre os gafanhotos e o dia do Senhor. Então Joel começa a explicar esse significado. O que significam estes gafanhotos, a vinda desses gafanhotos. E aí ele chama todo mundo, principalmente os idosos, os anciãos, a gente vai ver. Então ele vai, venha, vamos ver o que isso significa, vamos traduzir isso para a nossa vida espiritual. Vamos vir não só entendermos o que está acontecendo, como também tomarmos alguma providência. Qual é essa providência? A lamentação e clamor para Deus. Então, o que Joel está dizendo para o povo é: gente, tem uma coisa mais profunda do que pura e simplesmente uma praga de gafanhotos. Uma praga de gafanhotos não é coisa rara, não é coisa que nunca aconteceu. Sempre acontecia. Algumas maiores, outras menores. Mas esta praga, ela tinha um significado diferente. Ela trazia uma lição diferente. Ela trazia para nós, para eles e para nós, uma verdade espiritual profunda. Esta invasão, a seca, a falta de alimentos, o caos, a calamidade, o terror que isso trouxe, vai ser aplicado agora numa questão vindoura, numa situação vindoura. Os anciãos, especificamente, são chamados. Por que eles são chamados? Porque eles têm experiência, eles têm tempo de vida, eles já viram muitas coisas, eles já passaram por muitas coisas, eles já tiveram muitos dias de comunhão com o Senhor e, portanto, eles saberiam dizer o que
né, saberiam dizer os significados. Então, eles deveriam agora reagir, eles deveriam fazer alguma coisa. A nação é chamada para reagir, a nação é chamada para fazer algo que fosse adequado e no nível daquela catástrofe. Então, a responsabilidade era deles, de dirigir a nação neste tempo, num tempo de calamidade, num tempo de crise. Esta segunda parte, então, nós podemos dividir em dois subtítulos. Um sobre a praga e os gafanhotos, propriamente dito, e outro sobre o dia de Yahvé. Porque primeiro ele fala de uma coisa e depois ele fala de outra coisa, fazendo a comparação das duas. Então, vamos ver sobre a praga e os gafanhotos especificamente. Quando ele fala de gafanhoto, ele menciona nomes de gafanhotos. Nós vamos observar que na língua deles existem várias palavras que podem ser traduzidas na nossa língua como gafanhoto. Então, gafanhoto para nós, aliás, a gente tem grilo, gafanhoto, né? E em alguns lugares existem palavras mais específicas também. Mas para eles tem muitas palavras. O profeta só cita 4. Existem mais? Existem quase 20 palavras que têm a referência com gafanhoto. Na verdade, ele só está citando 4 aqui. Mas então, eram gafanhotos diferentes? Eram tipos diferentes? Eram épocas diferentes? O que significa isso? Então, os nossos estudiosos, eles têm versões diferentes para isso. Então, pode significar que existam etapas diferentes, como nós estamos vendo aqui no desenho, né? Então, nós temos uma que hoje a gente chamaria de lagarta, depois a gente chamaria de um gafanhoto mais novinho, mais jovem, depois um mais maduro, ou então pode ser a pupa ou pulgão, ou uma fase mais juvenil. Então pode ser que ele esteja significando estas fases aqui, mas também pode ser que nós tenhamos ondas sucessivas de gafanhotos. Então vem uma onda, depois logo em seguida vem outra onda e outra onda e outra onda, ou seja, não dá tempo de respirar e mais gafanhoto e mais gafanhoto e mais gafanhoto, um atrás do outro. Então a gente não tem certeza se é uma coisa ou se é outra. Em relação aos nomes, nós vamos ter 4 nomes que são citados aqui. A Bíblia, a nossa Bíblia, está traduzindo cada um destes nomes. Então ele fala Gazã no original, que foi traduzido como gafanhoto cortador, também chamado de tosqueador. Alguns dizem que Gazã é essa lagarta aqui, ó, que é aquela que come a folha devagarinho, que vai cortando tudo, por isso cortador. Arber também ele é traduzido como gafanhoto enxameado ou gafanhoto migrador, que é aquele que forma as nuvens de gafanhoto e elas vão então andando. Seria esse aqui que tem inclusive asas. E Elé é o gafanhoto dito saltador, que é então o adulto, também chamado de devorador, também chamado de lambedor, né? E que alguns acham que pode ser a larva ou pode ser a pupa. Pupa vem o ovo e depois vem um outro que fica grudadinho na folha assim, e daqui vem a lagarta. Ou, né?
simplesmente um gafanhoto a locusta, que eles chamam de locusta, que é um gafanhoto adulto, um gafanhoto robusto, um gafanhoto grande. Ou racil, que é o gafanhoto destruidor ou terminador. Então, pode ser uma coisa, pode ser outra coisa. Essa invasão, já havia dito no vídeo passado, já repeti, vamos apenas mencionar de novo. Não é uma novidade, não é uma coisa nova, não é uma coisa que, mas aconteceu e nunca mais na vida. Acontece muito comumente naquela região e em outras regiões. Os Estados Unidos já mencionaram, já tem notícias de, por exemplo, gafanhotos que invadem colheitas, que cortam tudo, que destroem tudo. E na última vez que isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, eram milhares de quilômetros que eles cobriam, né, que eles invadiam. E aí eram bilhões de insetos. Amados, bilhões. É uma coisa incontável. Então não é uma coisa rara. Não é uma coisa rara. Acontece que o profeta aproveita isso, Deus lhe mostra algo que vai acontecer no futuro e que pode ser comparado com aquela calamidade, com aquela situação. O profeta fala aqui de que a mordida dele, ou seja, quando ele corta as coisas, é como se fosse uma mordida de leão, como se ele tivesse dentes presas de leoa. E nós sabemos que quando um leão pega uma presa, quando pega um alimento, ele destrói, ele arrebenta absolutamente tudo. Então, quando ele diz que a mordida desse gafanhoto é comparável a uma mordida de leão, que é comparável com os dentes, com as presas de uma leoa, isso ele quer dizer que é destruição, ou seja, a mordida deles é uma mordida de destruição. E agora ele começa então a apelar para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoa para quem ele apela, para que venha, para que clame, para que se lamente, para que venha pedir perdão e arrependimento, são os ébrios. Ébrios são os bêbados, aqueles que usavam da bebida não só como uma bebida, como algo que se toma aqui, que se toma ali, né? Como água. Não, eles eram ébrios, eles eram viciados eles se entregavam à embriaguez. E aí ele chama a atenção desses ébrios e diz: acorda, desperta da embriaguez. Porque uma coisa muito comum no ébrio, no bêbado, é que ele fica meio dormindo, ele fica meio atordoado. Então o profeta está dizendo: se esperte, acorde, saia desta tua embriaguez. Mas por que eles? Porque o vinho era um produto muito comum, eles usavam muito vinho, eles usavam o vinho como bebida. Hoje nós temos refrigerante, nós temos sucos, nós temos a água que eles também tinham, né? Nós temos hoje alternativas. Mas naquela época a água era uma coisa mais difícil, era mais fácil você encontrar vinho do que água. E eles usavam muito nas refeições, no seu dia a dia, eles usavam muito o vinho. O vinho é utilizado na Bíblia como um símbolo de alegria, um símbolo de prosperidade que é dada pelo Senhor. Tanto é que quando ele fala sobre isso, às vezes ele diz o seguinte: não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito. Ou seja, era um símbolo de prosperidade, era um símbolo de alegria, era um símbolo de estar de bem com. Claro que
o beber o vinho aqui é o beber o vinho de forma contida, de forma a não abusar. Lembrem-se que Paulo diz, inclusive para Timóteo, que de vez em quando ele tem que beber um pouquinho de vinho por causa do estômago dele, como se fosse um remédio. Então o vinho, né, ele não era proibido. Em verdade, a ceia do Senhor foi feita com vinho. E hoje nós celebramos isso, claro que não com vinho, mas nós celebramos com suco de uva. Então, o que acontece aqui com os hebreus? O que acontece é que eles abusavam. Então, eles são chamados de atenção. É o abuso deles o problema. Não é que eles tomam vinho, isso não é o caso. O caso é que eles estavam se embebedando. Eles estavam usando a bebida como uma muleta. Então, ele fala aqui desta produção do vinho. A produção do vinho, nós já tivemos a oportunidade de falar, e a gente repete aqui, ele é feito da seguinte maneira: bota para secar, põe a uva, amassa a uva, faz uma pasta que se chama mosto. E este mosto, então, ele fermenta para produzir o vinho. No primeiro momento é o vinho novo. O vinho novo é o vinho que mais embriaga, porque o teor de álcool dele é maior. À medida, então, que ele é fermentado, né, ele vai baixando um pouquinho essa quantidade de álcool dentro do vinho. Então ele fala, bom, o mosto é isso. Então ele fala, falhou o mosto. O que é falhar o mosto? Ou seja, eu não estou fazendo vinho. A uva aqui, ela vai ser feita, vai ser feito dela o vinho, ou eu como fruta, ou como passas, ou então eu faço o vinho. O vinho, ele era utilizado, amados, também nas cerimônias, também nos sacrifícios. Se derramava vinho como libação. Então, libação de vinho. Se derramava o vinho como oferta. Porque a uva, o vinho, os cereais, né, isso tudo era um símbolo de prosperidade que Deus fazia. Então, falhar o mosto quer dizer, eu não consigo fazer o vinho. Se eu não consigo fazer o vinho, eu não consigo celebrar o Senhor. Eu não consigo fazer a libação. Não tem. Isto era um sinal de vergonha. Ou seja, estamos falando de vergonha. Eu não tenho uva para fazer mosto. Eu não tenho uva para fazer vinho para poder adorar ao Senhor na libação. Isto era vergonha. Ele fala então de vide e ele fala também da figueira. Tanto a vide quanto a figueira, nós já vimos lá em Oséias, e quem não assistiu, assiste os vídeos de Oséias, eles eram árvores, essas duas, vide e a figueira, eram árvores que simbolizavam a prosperidade de Israel. Ambas eram as primeiras a darem os seus frutos e ambas foram totalmente destruídas. O profeta fala que a casca da figueira foi absolutamente arrancada. Então, matou-se a vide, matou-se a figueira, matou-se os símbolos de prosperidade de Israel. Depois, numa segunda etapa, ele vai apelar para os sacerdotes. Os sacerdotes também têm aqui uma questão importante para o apelo? Sim, porque eles deveriam fazer as ofertas. Mas fazer oferta de quê? Se o cereal já não existia, se o vinho já não existia, se o azeite já não existia, porque tudo isso tinha sido devorado pelos gafanhotos. Então ele diz: vocês, sacerdotes, vocês também estão prejudicados, muito prejudicados, porque não é só a questão de uma libação, não é só a questão de uma bebedeira. Agora eu não consigo fazer o cerimonial de sacrifício, eu não
consigo fazer as ofertas de sacrifício. E as ofertas de sacrifício deveriam ser feitas diariamente, de manhã e à tarde. De manhã e de tarde eles ofertavam cereais, flor de farinha, azeite, sal. Por cima eles jogavam incenso e isto era queimado e depois derramava-se em libação o azeite também e principalmente o vinho. E isto acompanhava as ofertas queimadas. Que ofertas queimadas? Os animais. Então isso tudo não dava para fazer. E se isso tudo não dava para fazer, significa que não havia mais comunhão com Deus. Porque isto era um símbolo de comunhão com Deus. E eram os sacerdotes que deviam fazer isso. Portanto, eles agora são chamados. Eles são chamados para quê? Para acordar? Não, os hebreus foram acordados. Eles, sacerdotes, deveriam entrar em luto. Eles deveriam se comportar como se fosse uma mulher que havia sido prometida para o seu marido e este marido morreu antes deles coabitarem, ou de uma mãe que só tem um filho e este filho acaba morrendo. Então aqui ele dá duas ideias que eram terror para eles. O terror de uma mulher que havia sido prometida, ela era noiva, e naquela época fazer este pacto, este contrato de casamento, significava então que os dois já estavam casados, mesmo que eles não coabitassem. Tinha um tempo antes que eles faziam o contrato, tinha um tempo para que eles viessem a efetivar o casamento. E se o marido morria, já era marido, se o marido morria antes, significa que ela era viúva e não teve filhos, ela não teve oportunidade de ter filhos, de engravidar, tá? Ou então, como se fosse uma mãe, se tivesse um filho e este filho morresse. Então, os sacerdotes estavam abandonados, os sacerdotes estavam de luto, e os sacerdotes estavam numa profundidade de tristeza. Então eles foram chamados a se vestir de saco, eles foram chamados a jejuar, que é uma penitência, eles foram chamados a lamentar, jogar cinzas sobre a cabeça em sinal de desespero, em sinal de profunda tristeza, de lamentação profunda. O terceiro grupo para o qual Joel chama para vir, para lamentar, são os lavradores. Então, nós já vimos os dois primeiros, agora o terceiro grupo era o grupo responsável pela produção, era o grupo responsável pelo plantio. Quer dizer, tudo aquilo que eles fizeram foi jogado fora, porque não tinha nada para colher, não tinha absolutamente nada. O que é nada? Trigo, cevada, não era só o produto do dia a dia, era também um produto que é utilizado para os sacrifícios. Mas eles comiam isso, essa era a alimentação deles todo dia. Então, aquela alegria que vinha da colheita, de festejar as bênçãos do Senhor, de festejar a prosperidade, de festejar o resultado do trabalho deles, virou tudo tristeza, foi tudo por água abaixo. Então não tinha alegria de colheita, não tinha figo, não tinha romã, não tinha tâmara, não tinha macieira, não tinha palmeira, não tinha absolutamente nada. E se não tinha absolutamente nada, não tinha como fazer colheita. E se não tinha como fazer colheita, como é que eu vou festejar? As principais festas são as festas das primícias, de Pentecostes e do Tabernáculo. E isso, ele coincide com as épocas de colheita disso tudo. Portanto, não só o sacrifício ficou envergonhado, não só a produção de vinho ficou envergonhada, mas também as festas ficaram envergonhadas. Ou seja, o povo
todo estava numa lamentação, num luto, numa tristeza, porque ele foi envergonhado. Os sacerdotes, vestidos de saco, deveriam prantear, clamar, lamentar, jejuar. Só eles? Não. Toda a comunidade foi chamada. Eles deveriam se reunir para o que eles chamam de Assembleia Santa. Assembleia porque todos deveriam participar, desde o homem, a mulher, o escravo, a escrava, que aqui não fazia a menor diferença. Todos, homens, mulheres, crianças, criança de colo, inclusive o noivo e a noiva, que eram dispensados de qualquer compromisso social, né? Enquanto eles estavam noivos, eles estavam sendo chamados também, porque aqui a assembleia era total e ela era santa. Santa por quê? Porque ao se reunir, eles deveriam se consagrar, eles deveriam se santificar para estar na presença do Senhor, fazendo o quê? Pranteando, clamando, lamentando, jejuando. Eles, consagrados, santos, limpos, eles estariam diante de Deus para clamar o livramento. Deus foi a fonte do juízo, segundo Joel. Então, Deus é a esperança do livramento. Amém, amado? Então, se nós estamos diante do julgamento de Deus, nós podemos ter certeza que se Ele é a fonte do julgamento, do juízo, Ele é também esperança de livramento, porque só Deus pode nos livrar. Amém, amados? Bons estudos.